Boa noite, amigos internautas. Sejam bem-vindos em mais uma Sabatina Live, aqui, direto do portal Jandira SP. Estamos no Jandira Plaza Shopping e vamos dar início a mais uma edição da Sabatina Live Eleições 2020. Desta vez, vamos conversar com o candidato a prefeito de Jandira, o senhor Alcides Pedro Siqueira Filho. Ele é candidato a prefeito pelo PDT. E o seu vice, presente aqui também, Tiago Henrique Garcia, participando com a gente da Sabatina Live Eleições 2020. Ao meu lado está o jornalista, professor Samuel Reis. Boa noite, professor. Boa noite, Brando. Boa noite, Alcides Garcia. Boa noite a todos. Bom, hoje eu vou fazer papel duplicidade, serei o mediador e também serei um dos jornalistas da bancada. Mais uma vez, nosso mediador oficial, Renato Benfica, está com problemas de saúde e não pôde comparecer, e eu estarei aqui fazendo a mediação para vocês, amigos internautas do portal Jandira SP. Mais uma vez, quero agradecer ao Jandira Plaza Shopping pela parceria que está sendo realizada para a realização da Sabatina Live Eleições 2020. Bom, nesse momento, quero dar as boas-vindas e uma boa noite ao Alcides Siqueira, candidato a prefeito de Jandira nas eleições 2020. Boa noite, Alcides. Boa noite, Brando. Boa noite, professor Samuel. Boa noite ao Cole. E boa noite também ao candidato vice-prefeito Tiago Garcia. Para mim é um motivo de alegria, uma satisfação imensa. Estou aqui cumprindo esse protocolo, esse convite, e gostaria de iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus Todo-Poderoso que fez os céus e que fez a terra. E gostaria também de agradecer a você, meu amigo e minha amiga, assim como eu sou jandirense e vocês também são. Eu gostaria também de dizer que sou o candidato a prefeito pelo PDT, meu número é 12. Eu já fui vice-prefeito aqui na cidade de Jandira e tive o privilégio de ter sido vice-prefeito junto com o Brás. Eu sou morador da nossa cidade de Jandira há 45 anos e quero te dizer, meu amigo e minha amiga, que estarei sendo seu candidato a prefeito para que nós, juntos, escrevemos uma nova história, para que nós possamos fazer de Jandira uma cidade próspera, uma cidade que não venhamos passar vergonha com os nossos vizinhos, porque aqui em Jandira nós temos tudo para ser uma grande cidade. Muito obrigado por essa oportunidade e que Deus abençoe você, jandirense. Perfeito, então. Foi a apresentação inicial. Boa noite do Alcides Siqueira. Então vamos agora dar uma boa noite ao Tiago Garcia, ele que é candidato a vice-prefeito na chapa do Alcides. Boa noite, Tiago. Bom, boa noite, Brando. Boa noite, professor Samuel. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E agradeço ao Alcides pelas palavras. É minha primeira eleição, tá? Porém, moro em Jandira há 29 anos, nascido na cidade. Tenho família em Jandira, que veio para cá nos anos 50, meu avô, já falecido. A minha família, quando veio para Jandira, a cidade era praticamente uma casa em cada ponto. E desde então, a minha família se instalou na cidade e nós estamos aí escrevendo uma história em Jandira, digo como família. Eu trabalho com eventos, com música, já há praticamente 15 anos. Já dei aula de música na cidade de Jandira e também na região. Hoje possuo uma produtora audiovisual. Desde então venho trabalhando não só na cidade de Jandira, mas também na região. E eu creio que ao lado de Alcides, quando a gente conversou, tivemos uma reunião, nós decidimos juntar, né, a experiência dele, posso dizer a minha juventude, porém a vivência que eu tenho para a minha idade, eu posso dizer que está muito à frente.
Então, assim, eu quero poder trabalhar ao lado de Alcides para a gente poder realmente escrever uma nova história para a cidade de Jandira. Mais uma vez agradeço, Brando, a toda a equipe, e é isso aí. Perfeito, então, tivemos palavras iniciais, né, do Tiago Garcia e também do Alcides Siqueira. Bom, amigos internautas, quero dizer que as regras para mais essa edição do Sabatina Live Eleições 2020 serão as seguintes. Presta atenção. Seremos 5 temas aqui, que você pode conferir aqui, 5 temas em destaque. Dentre esses temas estão, vamos falar de saúde, segurança pública, cultura, transporte, trânsito e educação, sendo que transporte e trânsito são juntos os temas, perfeito? Temos 4 perguntas em cada uma aqui dos nossos potes, tá? Somente 2 delas serão sorteadas. Em cada uma, eles terão 3 minutos para responder. Após essa resposta, de 3 minutos, se a bancada de jornalismo achar necessário fazer uma réplica, terá 1 minuto para réplica e eles terão 1 minuto para tréplica, perfeito? Sendo assim, o programa está sendo gravado de forma contínua e sem nenhuma interrupção, e também sem edição, e será transmitido na data certa, divulgada pelo portal Jandira SP. Bom, professor Samuel, alguma consideração inicial para a Sabatina Live Eleições 2020? Não necessariamente, só boa sorte, né, aos participantes, e é uma alegria nessa noite estar ao lado de vocês aqui para tratar desses temas tão importantes para Jandira. Perfeito, então, quero dizer que hoje, na Sabatina Live, temos um encontro de gerações, né? Temos o Alcides Siqueira, que é da velha guarda da política jandirense, vamos dizer dessa forma, participou de outra gestão, já foi candidato a prefeito em outras eleições, não é isso? Teve outras eleições que ele foi candidato, e temos o Tiago, que é a primeira eleição dele, um jovem representando aí a nova geração da cena política jandirense. Então, dessa forma, nós vamos iniciar com o primeiro tema aqui da Sabatina Live Eleições 2020. Vamos começar por transporte. A primeira questão que eu vou sortear aqui para eles, e eles terão 3 minutos para responder. Atenção, vamos lá? Olha aqui. Amigos, a pergunta é a seguinte: o valor da passagem de ônibus de Jandira é considerada uma das mais caras do Brasil. Como resolver este problema? Perfeito. Bom, nesse momento, então, vou colocar até o cronômetro aqui para que nós possamos já dar início aqui à questão do tempo para eles, perfeito? São 3 minutos para a resposta. Vocês entenderam a questão? Querem que eu repita? Não. Entenderam a questão? Sim. Perfeito. Então, a partir de agora, 3 minutos para a resposta. Essa é uma pergunta interessante. Eu sou morador da cidade de Jandira há 45 anos e participo da política local há uns 30, 35 anos ou mais. E eu vejo, durante esse tempo, que muitos políticos andam no ônibus, fazem contestações, vai na justiça, baixa a passagem, sobe a passagem novamente. Não estou criticando aqui quem fez isso, mas em questão dos ônibus especificamente, nós vamos, sem dúvida, entrar em contato com a empresa, puxar com os técnicos, ver as planilhas, o porquê que os ônibus em Jandira, ele é o mais caro de toda a região,
Haja visto que aqui na nossa cidade de Jandira, nós temos 17 quilômetros quadrados, 398 metros. Não justifica o valor da passagem. Olha, quando fizeram essa rodoviária, eu estava aí presente. E desde então, essa rodoviária, ela está obsoleta. O que tem que ver o trânsito com a rodoviária? Tem que ver tudo. Meu Deus do céu, essa rodoviária já deveria ter sido colocado ela abaixo, construído uma rodoviária nova dentro da realidade, porque quando ela foi construída, nós tínhamos na cidade de Jandira 1/3 da população que nós temos hoje. Quer dizer, avançou, alguns prefeitos fizeram e outros não fizeram, como por exemplo, por que não se fez uma rodoviária nova com uma passarela fazendo uma integração da estação do trem para a rodoviária? Por que que tem que atrapalhar o trânsito, correr perigo ali, quantas pessoas que já foi atropelado? E outra coisa também, eu tenho percebido que o centro de Jandira é muito pequeno, então não tem necessidade de ter o trânsito que vem tendo. Por exemplo, na minha época, quando eu fui vice-prefeito, nós tínhamos a travessia na linha. Quantas pessoas que não teve desastre ali, mas graças a Deus que o Alcides e o Brás teve o privilégio de ter construído o viaduto. Então, já deu tempo? Pode finalizar. Pode finalizar? Tá, muito obrigado. Então, nós conseguimos construir juntos o viaduto. Então, o viaduto hoje é uma alça de acesso maravilhosa. Perfeito. Muito obrigado pela conclusão. Perfeito, então. Bom, eu quero fazer uma réplica aqui, e eu quero que o Alcides ou o Tiago, eles nos consiga deixar consciente no plano de governo deles sobre o transporte público de Jandira, porque a passagem de ônibus de Jandira, hoje ela tem um custo, né, que chegou a intermédio da justiça, né, senão o custo era outro, era muito mais elevado, e temos também o transporte alternativo, que inclusive é mais em conta, mais barato do que o transporte oficial, o transporte que acontece na cidade. Então, eu quero saber de vocês, a questão do transporte. Vocês terão essa iniciativa de oficializar, de alguma forma, através, por exemplo, do transporte alternativo ser uma opção para Jandira? Oficializar, de alguma forma, o transporte alternativo como um modelo diferenciado para o transporte de Jandira, ter o transporte oficial e também o alternativo. E eu tenho 1 minuto para vocês, para falar sobre o transporte alternativo de Jandira. Bom, Brando, vamos lá. Muito boa sua pergunta. Sobre o transporte alternativo, não só na cidade de Jandira, mas em algumas cidades vizinhas, o transporte alternativo já funciona em algumas questões. O que nós temos em Jandira é o seguinte: primeiro, nós precisamos organizar como é feito o transporte alternativo. Quem sabe uma criação talvez de um sindicato, de um conselho, e aí através disso nós conversarmos com as lideranças para a gente poder oficializar, para poder ter talvez uma autorização, quem sabe até um convênio, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Uma cidade igual Jandira, que não é grande em questão de tamanho, né, da circunferência da cidade, a passagem ser cara, infelizmente, é um fato na realidade da nossa cidade que precisa ser mudado. Nós precisamos conversar, construir uma nova política em cima disso. E o transporte alternativo, ele vem sim coligado ao transporte já oficial que temos na cidade. Nós precisamos sim criar uma alternativa com conversa, com diálogo. Criar um conselho, dialogar e aí sim chegar num resultado bom para a população. Perfeito. Obrigado. Seu tempo chegou ao final.
Perfeito. Bom, agora temos mais uma questão referente a transporte público, trânsito e transporte, porque são dois temas que estão interligados, perfeito? E quem fará o sorteio é o jornalista Samuel Reis. Professor Samuel, está aqui, mais próximo de você. Vamos lá. O passe livre estudantil será implantado no seu governo? Vocês têm 3 minutos para a resposta, iniciando agora. Entenderam a pergunta? Querem que repita? Por favor. Pode repetir? Pode repetir. Repita para ele, por favor. O passe livre estudantil será implantado no seu governo? Perfeito, então. Passe livre que várias cidades da região têm o passe livre estudantil, Itapevi, Barueri, Osasco, e Jandira não tem. Então, por isso a pergunta referente ao passe livre estudantil, né, com passagem gratuita aos estudantes. Bom, entenderam a pergunta? Então, 3 minutos para a resposta, começando agora. Brando Oliveira, a educação, ela não custa caro, o que custa caro é a ignorância. E eu fico muito chateado e até irritado de ver o descaso dos políticos em relação aos estudantes. Porque, veja bem, nós que já temos uma certa idade, se a gente não investir no jovem, se a gente não pegar firme nessa questão de dar para o estudante gratuitamente, e as empresas de ônibus, ela tem como sim dar essas passagens gratuitas para os nossos estudantes. Não tenha dúvida disso. Olha a gordura, você olha ali a gordura está escorrendo, é muita gordura. Você entendeu? Então, meu amigo e minha amiga, você que está nos ouvindo, puxa vida, vamos juntos escrever uma nova história, vamos valorizar os nossos jovens, vamos valorizar o estudante, porque sem ele, sem os educadores já entrando numa outra área, não tem como, nós temos que fazer sim essa questão. Fica junto conosco. Complementando aqui a resposta, aproveitando o gancho que ele falou, primeiramente, para a gente colocar isso em prática, nós precisamos conversar com a empresa de ônibus e traçar um roteiro na cidade, fazer um mapeamento na cidade para que isso possa acontecer. Uma cidade que não é grande, não ter um passe livre, falta de diálogo entre gestor, administrador da cidade e empresa de transporte público. Ainda tem 50 segundos. Tem 50 segundos? Ah, ok. Olha, eu queria só dar um arremate aqui. A nossa cidade de Jandira, conforme eu já citei, são só 17 quilômetros. O estudante, ele tem que ter esse privilégio, sim. Eu tenho certeza que Alcides, Tiago Garcia, juntamente com os técnicos, juntamente com uma equipe, porque o jovem sempre ele tem algum líder, entendeu? Faz-se a proposta, estuda essa planilha conforme o Tiago Garcia mencionou, e eu tenho certeza que nós vamos chegar nesse denominador que a própria empresa não vai ter como fugir a essa responsabilidade de acudir, de dar esses passes a esses estudantes que merecidamente merecem. Perfeito. Seu tempo chegou ao final. Agora eu vou perguntar ao jornalista Samuel Reis, do portal Jandira SP, convidado nosso aqui presente em mais essa Sabatina Live Eleições 2020, se ele gostaria de fazer uma réplica referente a essa resposta do Alcides Siqueira, candidato a prefeito de Jandira pelo PDT, e também
ao nosso amigo Tiago Garcia, o vice dele, na resposta. Você quer fazer alguma réplica, professor? Sim, Então na você tem um verdade- minuto para a réplica. Na verdade, é mais uma solicitação de esclarecimento, porque as duas perguntas vieram no mesmo sentido, se nós vamos ligar aos pontos. Uma fala do preço da passagem absurdamente alto, que com certeza reflete inclusive a infraestrutura da cidade, onde esses ônibus são postos para rodar. E a outra fala de passe livre, que nós conhecemos bem, que nós sabemos que quando tira de algum canto, precisa colocar de outro, dependendo do tipo de contrato. Então, a viabilidade disso ainda não está claro, eu acredito que para todos que estão ouvindo, e por isso mesmo eu gostaria de um esclarecimento de como colocar isso em prática, né, para não ser mais uma promessa. Perfeito. Professor, alguma dúvida? O professor está questionando a questão que vocês dois colocaram, que precisa ser feito uma volta análise, a passagem e também o passe livre. Então, vocês têm um minuto para responder para ele a partir de agora. Professor, primeiramente, obrigado pela pergunta, muito coerente. Diálogo entre um prefeito e a empresa de transporte é importante, mas além do diálogo, o importante também é o planejamento. Para a gente conseguir tirar um preço abusivo, caro, da passagem de ônibus, que é uma realidade na cidade de Jandira, e não jogar isso nas costas do estudante, precisa haver um diálogo entre o prefeito e a empresa. Só que quando eu falo em diálogo, nós revermos os contratos, conversarmos com os responsáveis, para poder falar, é o seguinte, a partir de hoje o preço vai ser justo para a população e a classe estudante, ela sim terá um investimento da prefeitura, pela prefeitura, e a empresa de ônibus deverá ser conivente com isso. Se a empresa na cidade for conivente com a melhoria do ensino também da cidade, a empresa com certeza irá ajudar a prefeitura a sanar esse problema. Perfeito, então, chegou ao final o seu tempo de um minuto de tréplica. Agora vamos trocar de tema. Vamos para um outro tema, mas antes de para o próximo tema, eu gostaria de fazer um informe muito importante para vocês. A equipe de jornalismo do Portal Jandira SP e também do Mídia Oeste News agradece o apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro na Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotéricas, lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família. Inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações? Visite o site jandiraplasashopping.com.br e você pode curtir e compartilhar também nas redes sociais, @JandiraPlazaShopping. Vamos continuando com a Sabatina Live Eleições 2020 e estamos aqui tendo a presença, para finalizar a Sabatina, com os dois candidatos aqui, candidato a prefeito, à cidade de Jandira, o senhor Alcides Siqueira, do PDT, e o seu vice, Tiago Garcia, que também é do PDT. É uma chapa pura conosco aqui na Sabatina Live. Quero agora, professor Samuel Reis, que comece você o sorteio da questão e vamos falar de cultura. Então, sorteie a primeira pergunta referente à cultura, professor Samuel Reis. Pergunta: no seu plano de governo, os projetos culturais serão fomentados de qual forma? Vamos mostrar para a câmera perfeitamente. Professor Samuel Reis, obrigado. Querem que repita a questão? Não. Tranquilo? Sobre cultura? Perfeito. Então, agora, 3 minutos para a resposta. Começando agora. Olha, essa pergunta eu faço questão de passar para o Tiago Garcia,
porque ele está relacionado diretamente, e ele é um profundo conhecedor. Então, eu gostaria que o Tiago Garcia, candidato a vice-prefeito, respondesse. Obrigado, Alcides. Bom, pertinente a pergunta, e ao mesmo tempo também, eu quero já aproveitar um gancho. Brando, você é um dos caras na cidade que é uma referência na cultura. Não estou aqui fazendo merchandising para o Brando, estou falando uma realidade na nossa cidade. A cultura da cidade de Jandira, por muito tempo, tem sido abandonada. Eu moro na cidade há muito tempo, eu sei o que eu estou falando. Para a gente poder trazer não só eventos culturais para a cidade, mas também investimento, nós precisamos ter pessoas da área que sejam especialistas em cultura. Nós precisamos incentivar a cultura em bairros humildes da cidade de Jandira, que nós não temos isso. Além disso, é uma cidade que eu conheço excelentes professores de cultura, de música, de artes, que não são valorizados da forma que deveria nessa cidade. Sem contar que nós temos, sim, espaço para fazer feira cultural, feira artesanal, incentivar crianças, jovens, adolescentes, idosos a estarem em contato com a cultura na cidade de Jandira. Espaço para isso tem, falta gestão. Quer colocar alguma coisa? Perfeito, então. Vocês falta têm 1 minuto e 15 ainda, pode completar. Obrigado. Tá bom? Eu estou avisando para você aproveitar o tempo. Olha, e eu endosso, viu? Porque realmente nós temos que pegar secretário como Brando Oliveira. Além de conhecer, é um homem apaixonado pela cultura. Que pena que os que estão aí não conseguem enxergar. Olha, eu quero dizer o seguinte, quando eu fui vice-prefeito, eu tive o grande privilégio de participar, que nós tínhamos na cidade de Jandira, queima do alho, rodeio, festa junina, vai me lembrando, Tiago. Evento para terceira idade, quermesse de rua, nós tínhamos uma imensidade na área da cultura. E o interessante é que nós tínhamos show gospel, porque a Jandira nós temos 43% de evangélicos, mas esquece, vamos dizer, cristão. A nossa cidade é uma cidade de cristão. Então, era muito bom na época esses eventos. E hoje o que nós temos? Nada. Naquela época a família participava, todas as pessoas da cidade de Jandira participavam. E hoje o que nós temos? Nada. Encerro aqui a minha palavra. Perfeito, então, deixei você terminar para que você passasse finalizasse a sua resposta para todos os internautas, tá bom? Muito obrigado. Tudo bem? Bom, agora professor Samuel Reis, ele fez a questão, ele fez a pergunta e ele vai responder para mim se ele quer fazer uma réplica sobre isso ou não. Sim. Então, você tem 1 minuto para fazer. Bom, quando nós falamos de fomento, né, de qualquer área específica, tem tanto a parte estratégia, a parte prática, de colocar a mão na massa, que está ligada à resposta, quanto também a parte financeira. E quando a gente fala de investimento na cultura financeiro, existe tanto a parte pública quanto privada. A maioria das pessoas pensam só na pública, a prefeitura financia. Mas eu gostaria de ouvir de vocês se existe algum projeto voltado para captação de recursos junto à iniciativa privada. Perfeito, muito bem então. Entenderam a questão? Então vocês têm 1 minuto para a tréplica, iniciando agora. Professor, eu vou usar agora a minha experiência na área. O setor privado só investe em uma cidade, em questão de cultura, principalmente em questão de cultura, quando o setor privado vê na cidade um potencial de lucro. Estou falando visão empresarial. O empresário não vai investir em alguma cidade ou em pessoas que ele não vê potencial de resposta e de lucro para ele. Agora, vamos lá. A cultura, se nós pegarmos algum empresário que queira investir
na cultura de Jandira, seja em eventos ou até mesmo em alguma iniciativa, em alguma ONG da própria cidade, em parceria com a prefeitura, o empresário só vai fazer isso se a cidade também der respaldo. Eu não sou contra, por exemplo, uma empresa chegar e falar, olha, nós iremos instalar um prédio nosso na cidade. Puxa, muito bom. Vai ajudar a cultura? Vai fazer com que as pessoas tenham acesso, tenham aprendizagem correta? Ok. Uma parceria, ela começa principalmente, não é só da prefeitura em si, é de boa vontade do prefeito junto com a iniciativa privada em benefício da população. Perfeito. Eu deixei você terminar, seu tempo de 1 minuto se estendeu, mas eu deixei você terminar até por questão de educação, tá bom? Bom, essa foi a sua tréplica do Tiago Garcia, vice-candidato a vice na chapa do Alcides Siqueira, ele que é o candidato a prefeito pelo PDT, pelo partido, né? Bom, agora eu irei fazer o sorteio aqui dessa pergunta de cultura, que é um tema que talvez eu tenha colocado até sem fugir muito aqui da pauta e sem fugir muito aqui da nossa mediação, mas eu sempre tenho colocado na pauta exatamente para virar um tema em discussão. Isso que é importante, porque poderia estar outro tema, poderia estar esporte, meio ambiente, poderia estar qualquer tema, mas a cultura ficou em destaque exatamente para entrar no debate político, no debate das eleições de 2020. E isso tem acontecido também nas redes sociais, e isso é muito importante nos discursos também envolvendo os candidatos. Então, isso é muito importante. Eu, como ativista cultural, para mim isso já é uma conquista. Vamos seguindo agora com a questão. O que será feito com a única biblioteca municipal existente em Jandira? Atualmente, esse equipamento cultural e educacional é motivo de muitas críticas da população e também dos estudantes. A pergunta está aqui. Bom, vocês têm 3 minutos para responder. Se quiser, eu repito a questão. Se não, eu dou início ao tempo aqui. Posso dar início ao tempo? Ok. Perfeito, então. Começando agora, 3 minutos. Olha, em 96, quando eu disputei a eleição junto com o Brás, eu como vice, o Brás erguia a minha mão e dizia assim, Jandira vai ter 2 prefeitos. E eu nunca consegui esquecer dessa fala do Brás. E hoje eu faço as palavras do Brás, as minhas palavras. Jandira vai ter 2 prefeitos, Alcides e Tiago Garcia. Por isso que nessa oportunidade eu gostaria que a população ouvisse do Tiago, para que também a população se sinta segura de ter 2 prefeitos na nossa cidade. Bom, tem um ditado que diz que quem lê sabe mais. Aí o pessoal vai falar, mas nós estamos na era da tecnologia. Só que uma biblioteca, ela é um patrimônio cultural de uma cidade. Pode se tornar um patrimônio cultural. E, infelizmente, não é isso que nós vemos na cidade de Jandira. Eu tive a oportunidade de entrar na biblioteca há muitos anos atrás, vou falar 2008, 2009, mais ou menos. Quando eu entrei lá, no começo, logo que a biblioteca foi feita, muito legal. Há anos atrás, tinha sujeira, pedaço de folha no chão da biblioteca. Como que pode uma biblioteca de uma cidade, a única biblioteca da cidade, estar um caos, uma lástima? O planejamento que nós iremos fazer no nosso governo será, primeiro, uma revitalização dentro e fora da biblioteca. Porque nós iremos transformar a biblioteca da nossa cidade em um patrimônio cultural de Jandira. Na nossa biblioteca, nós também pretendemos fazer, Brando, algumas imagens temáticas da história de Jandira. Como era Jandira há 50 anos atrás, há 40, 30, enfim, fazer uma retrospectiva da nossa cidade. A biblioteca será um patrimônio público, será uma prioridade no governo de Alcides Siqueira, de Tiago Garcia. Porque quem vai ganhar com isso não somos somente nós. Você aí, população, você vai poder levar o seu filho lá e mostrar, olha só, filho, antes da tecnologia chegar
e você ter no seu bolso, aqui ó, um smartphone à sua disposição, o conhecimento vinha dos livros. Perfeito, então. Resposta finalizada do Tiago, candidato a vice-prefeito na chapa do Alcides Siqueira. Bom, eu quero aproveitar esse momento e apenas fazer aqui um breve comentário, a parte da cultura, que a Biblioteca Municipal ela passa por é como se fosse uma batata quente. Vamos usar um linguagem popular, tá bom? Meu editor até olhou aqui para mim, Carlos Colli, que é verdade. Por quê? A secretária de Educação fala que não é ela que cuida, não é com ela. O secretário de Cultura fala que também não é ele, é a educação. Um joga para o outro e ela fica no meio do caminho. Eu quero aproveitar esse momento e falar para acrescentar a seguinte réplica. Olha só, se o Fundo de Cultura de Jandira fosse utilizado da forma como deveria ser, a biblioteca poderia ter diversas atividades, inclusive sem ter planejamento ou sem ter nenhum tipo de ação maior da educação ou da cultura, porque o fundo por si só iria gerar projetos e atividades culturais dentro da biblioteca. Então a pergunta é, o Fundo de Cultura, ele será reformado na sua gestão? Voltará os R$50 mil, o gatilho que esse governo que está aí, essa atual gestão, tirou junto com a Câmara Municipal de Jandira, por votação, e acabou retirando aí a questão do gatilho, e também praticamente 50% do fundo, os recursos foram cortados. Então, com mais o gatilho, se deu 50% do fundo foi cortado. A pergunta é, o que vocês vão fazer referente ao Fundo de Cultura, as ações do Fundo de Cultura para Jandira, a lei do Fundo de Incentivo à Cultura de Jandira? 1 minuto para a resposta. O Fundo de Cultura, ele deverá ser uma prioridade, porque uma cidade que corta pela metade, igual o jornalista Brando falou, é uma cidade que não se importa com a cultura. A cultura é uma coisa que faz o seu filho novo aí se tornar alguém letrado amanhã. Se nós não tivermos um diálogo e também uma fiscalização, igual você comentou, Brando, que um fica jogando para o outro, vai sentar na nossa frente secretário de Educação e secretário de Cultura. Nós iremos cobrar resultados na prática. Nós iremos conversar com um e com o outro, porque o fundo, nós iremos trabalhar para ter não só o fundo cultural, mas também parceiros culturais na cidade. E os dois secretários de Cultura e de Educação, eles vão ter que andar juntos, porque o resultado vai ter que ser nítido e será cobrado em nossa gestão. Perfeito, excelente resposta aí do Tiago Garcia, ele que conhece muito de cultura e trabalha, a empresa dele é do ramo de eventos de cultura, então ele domina muito bem essas questões e ele entende a questão cultural e os segmentos da cultura. Muito bem. Agora vamos partir para um próximo segmento, mas antes de partir para esse segmento, eu gostaria de deixar uma informação muito especial para você, amigo internauta. A equipe de jornalismo do Portal Jandira SP e do Mídia Oeste News agradece o apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro na Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas também. Mais informações no site jandiraplazashopping.com.br e você pode também curtir e compartilhar nas redes sociais, @JandiraPlazaShopping. Dando continuidade à Sabatina Live Eleições 2020, aqui presente nesta edição de hoje, temos o candidato a prefeito de Jandira, Alcides Siqueira, ele que é do PDT, e também o seu vice participando conosco, o Tiago Garcia. Sejam muito obrigado pela presença de todos vocês, tá bom? Completando aí o ciclo dos candidatos que estiveram aqui. Inclusive, nesse momento, eu quero aproveitar e quero fazer uma ressalva muito importante aqui dos candidatos, e antes de mais nada,
as respostas e as propostas que foram ditas aqui até o momento pelos dois candidatos ou por qualquer outro que passou pela Sabatina Live são de total responsabilidade deles, a opinião deles, e não reflete em nenhum momento a opinião do Jandira Plaza Shopping, nem do portal Jandira SP e nem do Mídia Oeste News. Tudo bem? Seguindo aqui, quero dizer que passaram pela Sabatina Live, em nossas edições, tivemos o Sargento Machado, candidato a prefeito, professora Vera, Dr. Sato, Marcelinho, Zezinho e agora, por último, o Alcides Siqueira como candidato a prefeito de Jandira. O único candidato que não esteve presente em nossa sabatina foi Paulo Baruffi, ele que é do PTB. Ele não esteve presente e, infelizmente, a população deixou de conhecer as suas propostas e os seus projetos através da Sabatina Live Eleições 2020, aqui pelo portal Jandira SP. Vamos à sequência e agora vamos falar de segurança pública. Vamos para a primeira pergunta de segurança pública que eu vou sortear agora. Amigos internautas, segundo informações do CONSEG, em Jandira existe apenas uma câmera de monitoramento de segurança em pleno funcionamento. Qual a sua proposta para essa situação? Está aqui a pergunta. Vou deixar para os internautas. Perfeito? Querem que eu repita? Entenderam a questão, Alcides, Tiago? Então, vocês terão 3 minutos para a resposta a partir de agora. Brando Oliveira, que pergunta, que saudade. Em 1998, quando eu fui vice-prefeito junto com o Brás, nós tivemos o privilégio de ter construído e de ter trazido para a nossa cidade a GCM, ou seja, a Guarda Municipal. E a Guarda Municipal, naquela ocasião, a função dela era apenas cuidar do patrimônio público. E hoje a GCM deu um salto tremendo. Mas ainda eu vou deixar aqui a cargo do Tiago Garcia, candidato a vice, porque ele vai fazer uma explanação em relação a isso. Brando, muito boa também sua pergunta. Obrigado, Alcides. E olha só, a questão da câmera de vigilância ela é muito importante. A maioria dos locais hoje tem câmera de vigilância, tem um sistema de vigilância. Na cidade de Jandira, nós precisamos, e nós iremos priorizar isso em nosso governo, que será o seguinte: além de câmeras de segurança instaladas pela cidade, nós iremos desenvolver um sistema de inteligência dentro da Guarda Municipal, interligado com as polícias militares e civil. Por quê? A nossa cidade de Jandira não é uma cidade grande, então o monitoramento será de forma efetiva e também, claro, nós iremos ter uma cobrança do nosso secretário de segurança para a coisa poder funcionar. Porque não adianta só a gente colocar um monte de câmera na cidade que não funciona. Porque há tempos atrás estava assim, encheram Jandira de câmeras e não funcionava, funcionava uma ou outra. Além disso, Brando, nós precisamos dar um treinamento novo e efetivo para a Guarda Municipal de Jandira. 40 segundos ainda para Mais o final. uma coisa que funciona em outras cidades e a gente pode trazer aqui para Jandira com sabedoria. Nós estamos indo para 2021, era da tecnologia. Sabe drone? Pois é. Nós temos um plano de governo de implementar drones de vigilância em Jandira, não para invadir a sua privacidade, mas é para garantir a sua segurança. Em cidades mais desenvolvidas, isso já é uma realidade. E para Jandira, pode se tornar uma realidade. Talvez a médio prazo, por questões de orçamento e também de pessoas para poder fazer operação de drone. Mas uma coisa eu garanto, no nosso plano de governo, a segurança pública é uma prioridade.
Perfeito. Seu tempo chegou ao final. Eu não vou fazer nenhuma réplica nesse momento, porque ele fez um comentário aqui. Pode fazer a réplica, mas eu não vou fazer a réplica pelo seguinte: a resposta foi muito pontual e respondeu exatamente a pergunta feita aqui pelo portal Jandira SP. Então, agradeço ao Tiago aí pela resposta, pelo Alcides também, tá? Agora teremos essa questão, mais uma questão de segurança pelo professor Samuel Reis, fazendo aí o sorteio dela. Professor, segurança pública, sorteio da questão de segurança pública para os candidatos. Será mantido o fechamento do comércio, bares e restaurantes às 23 horas no seu governo? Mostrando para a câmera do portal Jandira SP. Entenderam a questão? Posso? Então, vou liberar o tempo aqui, 3 minutos para a resposta. Brando, só para que o ouvinte lá, os internautas, entendam o motivo que eu te falei. Porque eu ia dizer, e agora vou dizer, nós não vamos usar os drones para poder aumentar o IPTU. Isso aí, vocês podem ficar tranquilos, tá? Agora, em relação a essa questão, eu nasci numa cidade de São José do Rio Preto, que é uma cidade que ela eu cresci ouvindo música, participando de eventos, e a gente vê aqui em Jandira quanta humilhação, chega às 11 horas, tem que abaixar as portas, e vão para os nossos vizinhos, e o que se ouve lá? Chacota de Jandira, chacota, chacota, chacota. E o nosso povo, que trabalha a semana toda, principalmente de quinta a domingo, que gostaria de estar lá tomando o seu refrigerante, comendo a sua porçãozinha, tomando alguma coisa com a família, entre namorado e namorada, o que acontece? No melhor da festa, o comerciante começa a ter que pôr para fora. Por quê? Porque se dá 23 horas, ou seja, 11 horas e 1 minuto, chega lá a fiscalização, chega lá a guarda GCM, que não estou culpando eles, ok? Mas eu gostaria também que o Tiago desse uma palavra sobre isso. Bom, complementando o que o Alcides falou, nós temos uma lei do silêncio em Jandira que ela é mal planejada e mal executada. Mal planejada por quê? Em São Paulo, existe lei do silêncio setorial. Funciona em determinados pontos da cidade. Por que a gente não faz aqui em Jandira? Nós tivemos uma das maiores casas de show aqui. Fechou as portas. Sabe por quê? Por causa dessa lei. Você aí que queria se divertir, teve que ir para cidades vizinhas, porque aqui em Jandira, a lei do silêncio fechou não só essa casa de show, estou dizendo comerciantes em geral. Sou contra, sim, infelizmente, lá no bairro. Dependendo da situação, se você comerciante do bairro tem um barzinho, uma casa de show no bairro, faça um tratamento acústico, um investimento para você poder funcionar até mais tarde. Tenha a sua documentação em dia, porque você vai conseguir trabalhar. Agora, fechar a região central da cidade, 11 horas da noite você não consegue comprar nada em Jandira, nem para comer, nem para beber, não pode sair para se divertir. Inadmissível. E só completando, Brando, no nosso governo também será uma prioridade nós fazermos, de novo, uma lei, mas uma lei que funcione e que traga para a cidade de Jandira benefícios. Perfeito, então. Deixei você finalizar mais uma vez, tá Obrigado. bom? Estou sendo cordial com eles, da mesma forma que eu fui cordial com os anteriores que passaram por aqui, para mostrar uma pluralidade e também uma isonomia, tá bom? Então vamos seguir com a Sabatina Live Eleições 2020. Quero dizer que tudo que vocês estão falando aqui estão sendo documentado, gravado, não haverá corte, nem edição,
e estará disponível no portal Jandira por muito tempo. Então, o que vocês estão falando aqui é um documento, está sendo registrado por nossas câmeras. E isso é importante, né, eu estar compactuando com o plano de governo de vocês, com certeza, porque poderá ser cobrado no futuro. Bom, professor Samuel Reis, gostaria de fazer uma réplica sobre a resposta deles? Sim. Então, professor, tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Olha só, quando a gente fala dessa questão de fechamento, tem diversas situações envolvidas, mas nesse caso, principalmente a questão de segurança, por isso estava na aba de segurança. Eu gostaria que a resposta de vocês vai de encontro com o questionamento da maior parte da população, mas gostaria que trouxesse o enfoque para a segurança pública. Melhorou a segurança, essa decisão? Não melhorou? Isso faz parte da política de segurança que vocês acreditam? Sim, não? Fica à vontade. Tá, vocês têm 1 minuto para tréplica, porque ele acabou de fazer uma réplica. Eu só queria deixar um único adendo. A cidade de Jandira, segundo o Instituto Sou da Paz, continua uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo. Pela último índice, que saiu esse ano, inclusive, 32ª. Tá? É só um informativo importante, porque se houvesse essa mudança, então, né, é que eu não posso comentar aqui. Então, eu paro por aqui, porque eu não posso fazer nenhum comentário, estou como mediador. Mas apenas essa informação, que a cidade continua entre as primeiras, entre as mais violentas do Instituto Sou da Paz. A resposta está para vocês, 1 minuto. Brando, pegando o gancho do que você começou a falar, a lei do silêncio em Jandira, ela não está nem um pouco vinculada à violência da cidade. A violência da cidade, ela está do jeito que está porque falta pulso firme, falta gestão para fazer o negócio acontecer. Se você tiver uma guarda bem treinada, se você tiver um bom diálogo com polícia militar e polícia civil, na rua, o negócio acontecendo, a cidade muda. Não quer dizer que nós iremos acabar com a criminalidade. Infelizmente, nós vivemos num país que é violento. E mais infelizmente ainda, nós estamos numa cidade onde o índice de violência é enorme. Então, assim, a lei do silêncio, professor, o que o senhor comentou, é o seguinte: a lei do silêncio, ela contribuiu, sabe para quê? Para o fechamento do comerciante. Porque o comerciante, durante o dia, em Jandira, ele sofre assalto, furto, durante o dia. E na atual situação, professor, se o comerciante passar das 11 horas, vai saber Deus o que pode acontecer. Não só com ele, mas com o comércio, com a família, com os clientes. Nós iremos construir uma nova política na cidade de Jandira, pensando na população. Perfeito, então. E também no desenvolvimento. Obrigado, Brando. Perfeito, então. Seu tempo chegou ao final e eu deixei você completar. Agora vamos falar de um tema muito importante para você, internauta, que está acompanhando a Sabatina Live Eleições 2020 e está conhecendo as propostas dos candidatos. Hoje temos aqui o candidato a prefeito de Jandira, Alcides Siqueira, e também o seu vice, Tiago Garcia, ambos do PDT. E é importante, esse momento é um ato de democracia. Estamos aqui, não é um debate apenas político, né? Apenas com críticas. Não, é uma sabatina de propostas. Eles são perguntas com os temas que são pertinentes nas mídias, no rádio, nos portais de notícias, nos jornais da cidade, e eles estão respondendo exatamente aquilo que a população tem falado nas ruas. Isso é importante deixar claro aqui para vocês. E vocês, naturalmente, conhecendo as propostas e os projetos do plano de governo dos candidatos presentes aqui. Então, é um ato de democracia. Bom, antes de seguir para o tema, que é um dos mais importantes da cidade, vamos falar de saúde, vamos fazer um informe muito especial para vocês. A equipe de jornalismo do portal Jandira SP e Mídia Oeste News agradece o apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro da Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. Para maiores informações, acesse o site jandiraplasashopping.com.br e você pode curtir e compartilhar nas redes sociais, @Jandira Plaza Shopping.
Vamos começar com saúde, e eu gostaria que o professor Samuel Reis fizesse o sorteio da primeira questão referente à saúde. Essa eu acho que é a pergunta que todo jandirense quer ouvir. Um hospital e maternidade é possível na cidade de Jandira? Perfeito, então. A câmera está focalizando aqui, dando um close aqui na questão. Tá? Quero dizer mais uma vez aqui, são 4 questões, a nossa regra são 3 minutos para cada resposta. Cada pergunta, são 4 perguntas de cada tema, onde é sorteado apenas 2. Eles têm 3 minutos para a resposta. O jornalista, se achar necessário, tem 1 minuto para a réplica e eles 1 minuto para a tréplica. Entenderam a questão? Um hospital e maternidade, se é possível em Jandira. 3 minutos para a resposta a partir de agora. Brando, essa pergunta está engasgado há muitos anos na minha garganta. E hoje, com a ajuda de Deus, eu vou soltar a garganta e vou dizer em alto e bom som. Quando eu fui vice-prefeito junto com o Brás, eu tive o privilégio de ter nascido o meu neto na maternidade. E tive o privilégio também de ter nascido a minha neta na maternidade. Agora, 1 ano atrás, nasceu a minha bisneta, a Catarina. Oh, fiquei feliz? Claro que eu fiquei feliz. Muitas pessoas não conseguem atingir uma bisneta e eu consegui. Só que quando a minha neta trouxe a certidão de nascimento da Catarina, da minha bisneta, infelizmente estava escrito lá, nascida em Itapevi. Gente, pelo amor de Deus, como que se fecha um hospital? Como que deixa a população sem uma maternidade, sem uma obstetria, sem uma pediatria? Meu Deus do céu, isso é fundamental. No nosso governo, no primeiro dia, nós vamos reativar. É um compromisso assumido aqui do Alcides e do Tiago. Nós vamos ter, sim, a maternidade, vamos ter a obstetria, vamos ter a pediatria, ortopedia, porque nesse quesito nós podemos, sem sombra de dúvida, atender baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade, sem depender de nos humilhar para os nossos vizinhos. Meu Deus do céu, que tanta humilhação desse jeito, sendo que Jandira tem condições de reativar esse hospital, e vamos fazer isso, pulso firme. Nós temos de ter esse hospital funcionando, e digo mais, vamos contratar 20 médicos, são 10 durante o dia e 10 durante a noite, para que também as consultas aconteçam no período noturno para desafogar. Em relação aos exames, nós temos que contratar as empresas para poder fazer raio-x, ultrassom, sonografia, e vai embora, todo tipo de exame, durante o dia e durante a noite, para que a fila não fique do jeito que está. Isso sem contar que nós vamos transformar a UPA num pronto-socorro. Está lá o postinho do Santa Teresa fechado, quase 4 anos, que falta de respeito com a população. Ali tem que ser um pronto-socorro 24 horas. Perfeito. Franco, me desculpa no tempo. Não, perfeito. O seu tempo realmente esgotou, mas por educação deixei você finalizar a sua resposta. Tá? Quero dizer mais uma vez aqui, todas as críticas e as respostas que são ditas pelos candidatos são de total responsabilidade deles. Não são necessariamente a opinião do Portal Jandira SP, Mídia Oeste News e do Jandira Plaza Shopping. Agora, o professor Samuel Reis,
eu gostaria de perguntar se você deseja uma réplica para essa resposta ou não. Não precisa perguntar, manda. Pode. Então, por favor, 1 minuto para a sua réplica. Olha só, ele demonstrou insatisfação, né, de boa parte da população, o candidato, mas a maioria dos pré-candidatos que falam em não fazer hospital falam justamente da questão orçamentária. E a minha réplica vai justamente nessa questão. Existe viabilidade financeira para a reativação do hospital com maternidade, todas as questões que o candidato colocou aqui? Perfeito, então, a questão financeira se existe, né? A possibilidade. 1 minuto para a tréplica, a partir de agora. Olha, veja bem, essa é uma pergunta simples para quem conhece de administração. O que está faltando? Gestão. É óbvio que tem. Por exemplo, você coloca uma maternidade. Qual é o custo disso? Eu nasci em casa, na mão de uma parteira, na cama da minha mãe. Qual é o custo que tem para poder uma criança nascer? Gente, nenhuma. O médico ali em 20, 30 minutos, dependendo do parto, se for um parto natural ou mesmo outros tipos de parto, o que uma mulher gasta no leito lá? Um caldinho, uma frutinha, fica 2 dias, 1 dia, depende, vai embora. Qual é o custo disso? Nós temos que sim fazer gestão, administração, colocar um secretário experiente para que possa fazer essa questão dessa administração. Me desculpa te interromper, Alcides, desculpa. perdão, mas seu tempo chegou ao final e eu Que tive que te pena. cortar. Mas agora nós vamos partir para a segunda pergunta sobre saúde. Vamos lá, vamos sortear aqui, porque agora eu irei fazer o questionamento. Como resolver a demora de meses no agendamento de consultas médicas com especialistas em Jandira? Uma pergunta que está realmente aí em vários portais de notícias, e etc. Rádio da cidade, jornais, uma pergunta bem polêmica. Vocês gostariam que eu repetisse a questão? Entenderam perfeitamente? Então, 3 minutos para a resposta. Brando, eu quero aproveitar o gancho aqui e falar uma coisa para a população de Jandira. Quando o Brás Pasqualin e Alcides Siqueira eram os administradores de Jandira, o postinho que está desativado lá no Tereza era 24 horas. Muitos exames lá eram marcados, e eu lembro de um fato que aconteceu na minha família, tá? A minha avó precisou passar por um procedimento cirúrgico, aonde Brás Pasqualin e Alcides Siqueira tinham um bom relacionamento com outros hospitais da região. A minha avó conseguiu um encaminhamento em 2 semanas. Tudo bem, a cidade era menor, ok, mas a coisa funcionava. A minha avó conseguiu um encaminhamento médico em 2 semanas. Em 2 semanas. Brando, a pergunta muito pertinente, professor, também. Questão é a seguinte: fiscalização é uma coisa que nós não temos. Na época de Brás Pasqualin e Alcides Siqueira, conversando com este homem aqui, ele falou para mim que era ele e o Brás. Eles iam no hospital e olhavam lá, falavam como é que está a lista das pessoas, saguão está cheio? Por que está cheio? Cadê o médico? Está lá assistindo televisão? Está fumando? Está fazendo qualquer coisa? Não sou contra quem fuma, tá? Mas tem horário. Fiscalização é uma coisa importante. Na nossa gestão, vai ter fiscalização. Essa lista enorme que está aí, ó, nessa cidade, em atraso, nós iremos pegar firme e pesado contra isso. Isso, ainda tem mais? 1 minuto e 10. Ah, ótimo. Olha, quando eu era vice-prefeito de Jandira, eu tinha plano de saúde. Acredite você ou não, mas eu fui lá várias vezes no postinho do Santa Teresa e fui muito bem atendido.
Em nenhum minuto nós pensamos em fechar aquele posto. Sabe por quê? Porque o Tereza e os bairros adjacentes, eles dão quase que 70% da população de Jandira. Gente, aquilo tem que funcionar 24 horas. Nós temos que ter lá especialista, nós temos que fazer do postinho do Tereza um pronto-socorro para desafogar o hospital que nós vamos reativar no primeiro dia de governo, não é no segundo, não. Então, você que está nos ouvindo, meu amigo e minha amiga, nós vamos fazer da saúde a prioridade na nossa cidade. Olha, só para você saber, eu hoje estou com a saúde ótima, graças a Deus, mas o Alcides aqui, que é candidato, o seu candidato a prefeito, eu passei por 11 cirurgias, e sei a dificuldade que é em fazer exames, fazer cirurgia, procurar médico e consultas. Por isso, meu amigo e minha amiga, nós vamos priorizar a saúde, não tenha dúvida. Perfeito. Brando, mais uma vez, muito obrigado e desculpa. Perfeito. O seu tempo chegou ao final, não tocou aqui o nosso alarme, mas finalizou o seu tempo. Eu não vou fazer nenhuma réplica, quero deixar claro, a resposta foi respondida pontualmente, mas eu quero fazer somente uma nota aqui. Candidatos, eu não vou fazer a réplica, mas eu quero fazer apenas uma nota. Vocês citaram que o posto do Tereza ficou fechado por 4 anos, e o posto, na verdade, foi 2 anos e meio, quase 3 anos, e também foi citado que o posto estava fechado, e o posto está aberto, foi reinaugurado, mas não atende, como vocês mesmos falaram, não atende 24 horas, isso é um fato. Eu estou apenas fazendo uma consideração aqui, para que não entre em atrito aí do que é a realidade, o fato hoje na cidade, tá bom? Sendo assim, vamos para o próximo tema, que é sobre educação. E nesse tema temos um especialista aqui na bancada, que além de jornalista, é professor, educador, especialista em educação, professor Samuel Reis. Exatamente por isso eu gostaria que você sorteasse a primeira questão. É fato notório que grande parte dos alunos estão sendo entregues ao próximo ciclo educacional sem a alfabetização necessária. Qual a proposta do candidato para solucionar este problema? Entenderam a pergunta? Quer que repita? Perfeito? Então a câmera vai dar um zoom aqui. Quero agradecer o nosso técnico aqui, nosso condutor de audiovisual, Carlos Colli, Portal Jandira SP, Mídia Oeste News e também Barueri Eventos. Muito obrigado por estar dirigindo, estar nos registrando aqui através das lentes do Portal Jandira SP. Muito agradecido ao produtor audiovisual, Carlos Colli. Bom, essa pergunta tem a ver com a pandemia atual que nós passamos de Covid-19, porque boa parte das crianças não estão tendo, as aulas presenciais de Jandira foram suspensas em 2020, só voltarão em 2021, e uma boa parte teve que ter as aulas via internet. Uma parte conseguiu, outra parte não tinha internet. Então essa aqui é a questão, 3 minutos para a resposta. Na verdade, não. Na verdade, esse questionamento, eu fiz esse questionamento, principalmente, fiz esse questionamento pelo fato de que, em 10 anos como professor aqui, nas escolas estaduais de Jandira, dando aula muitas vezes no 6º ano, é um fato notório. Pode perguntar, de 10, 9 professores vão falar o mesmo que eu. Estão chegando alunos e não são poucos, analfabetos. Então, a minha pergunta é como mudar essa realidade. Perfeito, então. Então, mais uma vez aqui, eu vou pedir desculpa ao professor Samuel Reis por interpretar de forma errada a sua questão. Eu pensei que fosse a questão do Covid-19, tá? Mas ele está falando em forma pontual. É uma coisa que acontece de ano após ano, que ele tem acompanhado como professor, como educador. Não é isso? Então, está aí.
Bom, alguma dúvida? Posso, então, 3 minutos para a resposta a partir de agora aos candidatos, né, ao candidato Alcides Siqueira, candidato a prefeito de Jandira pelo PDT, e o seu vice, Tiago Garcia. Iniciando agora o tempo. Professor, em nossas redes sociais, tanto do Alcides quanto do Tiago, quem olhar os nossos discursos de semanas atrás, eu venho falando sobre isso. Eu conheço adolescentes de 10 anos, 11 anos, 9 anos, que não sabe ler, não sabe escrever. E está na rede municipal de ensino. Conversando com o Alcides, na época que ele e Brás eram os gestores de Jandira, a nossa cidade começou a caminhar para cima. Existem matérias antigas que mostram que o ensino da cidade de Jandira era um dos melhores da região em questão de evolução. Era um dos que mais melhorava na região. E isso parou no tempo. Professor, como resolver isso? Uma coisa que nós temos falado sobre educação, volta também em todas as outras áreas, de todos os outros temas. Fiscalização, pulso firme, cobrança de resultados. Mas também nós precisamos ter nas escolas pessoas que sejam atentas à situação do aluno. Tem muito aluno que não tem um bom desempenho dentro da sala de aula, não é porque ele não é inteligente, mas às vezes é porque ele já vem para a escola com algum problema dentro da casa dele. Nós temos que ter pessoas qualificadas para poder avaliar o aluno de forma criteriosa para poder resolver o problema. Questão da fiscalização, para isso poder acontecer, eu passo a palavra ao nosso candidato a prefeito. Ok. Olha, nós temos 25% obrigatoriamente para poder gastar na questão da educação. Nós sabemos, que eu já falei aqui, que o caro não é a educação, o caro é a ignorância, inclusive já respondendo a pergunta do professor. Desde a merenda, é fundamental uma parceria com os educadores, porque ainda que essa questão do Covid, o pessoal não teve aula, teve online, uns teve, outros não tiveram, como que consegue substituir os educadores? Impossível. Eles são fundamentais. Nós temos de ter também um secretário que venha elevar esse DEB, que hoje na nossa cidade é de 6,2. Olha, e eles são da área da educação. Meu Deus do céu, os nossos vizinhos têm setor que bate 8,3, 7,2. Então, nós temos condições, sim, de fiscalizar a educação e ter uma educação Perfeito. De qualidade. Muito Obrigado, bem, então, irmão. chegando ao final, o tempo do Alcides Siqueira respondendo em conjunto, inclusive, o Alcides, o candidato a prefeito, e também o seu vice, o Tiago Garcia. Agora, professor Samuel Reis, gostaria de fazer uma réplica sobre esse tema? Então, você tem 1 minuto. Quando nós falamos de educação, do processo educacional, você, o candidato a vice também da área de cultura, a gente entende que é um processo de formação. E neste caso, quando eu pergunto, né, o que fazer, quais são as propostas, vocês incluem, por exemplo, mudança no currículo, alguma alteração no que vem sendo feito hoje para aprimoramento e melhoramento desta educação, para que nós tenhamos, não um IDEB maior, mas alunos alfabetizados, é o mínimo que se espera. Perfeito, então. 1 minuto para a tréplica. Professor, em conversas, não só com o Alcides, mas com o nosso time, com a nossa equipe, primeiramente, nós iremos conversar e contratar um secretário de educação que seja, primeiramente, uma pessoa que se importe com o ser humano, com os alunos, que não veja os alunos como mais um número, e sim como uma criança, como uma pessoa.
Sobre a grade curricular, sobre a grade de aulas, nós iremos contratar uma pessoa que seja especialista e aí, com a nossa cobrança em cima, nós iremos conquistar o resultado. Em interior de São Paulo, em algumas cidades do interior de São Paulo, o índice de educação está enorme, muito grande. As cidades do interior estão dando de 10 a 0 nas cidades aqui, ó, na Grande São Paulo. O que falta é uma gestão de pulso firme. Concluindo rapidinho, o nosso secretário será um especialista da área que se importe com o ser humano e nós aqui iremos fiscalizar para você, população. Perfeito, então, a tréplica do Tiago Garcia, o vice-candidato a prefeito na chapa do Alcides Siqueira, ele que é candidato a prefeito de Jandira pelo partido PDT. Vamos seguindo com a Sabatina Live Eleições 2020 e vamos para a última questão, que é do tema educação. Então, farei o sorteio aqui dessa última questão. O município de Jandira alcançou a nota de 6,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O que fazer para melhorar essa nota no ensino fundamental? Mostrando para as câmeras do portal Jandira SP. Perfeito? Gratidão, obrigado, Carlos Colle. Vocês entenderam a questão sobre o IDEB 6.2? Como melhorar isso? Então, 3 minutos para a resposta dos candidatos. Começando agora. Simples. Contratar especialistas e cobrar resultados. Como o professor ali citou. Não é, a minha preocupação não é só com o IDEB. Perfeito. A intenção dos educadores e dos pais são que as crianças, os jovens e os adultos, enfim, tenham uma formação e, de fato, venha ter conhecimento daquilo que estudou. Por quê? Porque a pessoa é diplomado e muitas vezes você dá alguma coisa para ele ler, ele engasga, não sabe ler direito. Não é essa a preocupação sua? Não. Nós vamos ter, sim, aqui em Jandira, um secretário à altura, cobrar resultados e contratar a equipe e os educadores de pontas. Agora, uma coisa muito importante é ter uma parceria com os educadores, se preocupar com eles, saber como que está a necessidade nos seus lares, colocar psicólogos para poder acompanhar esses educadores, dar um salário decente. Olha que absurdo é um salário de um professor ganhar o que ganha. Meu Deus, como que esse professor vai entrar numa sala de aula para dar aula para os filhos dos outros, sendo que os filhos deles em casa, às vezes está sem comida, está sem conseguir pagar o aluguel, a água e a luz? Meu Deus, quer dizer, o gestor, o prefeito, a prefeitura finge que paga e o educador, às vezes, é obrigado a fingir que está dando a aula. Aí que está o conflito. Então, minha gente, por favor, vamos humanizar, colocar uma merenda de qualidade para que o aluno coma. Meu Deus, se eu acordar de manhã, não tomar o café, não conseguir almoçar, não conseguir jantar, começa a me faltar o raciocínio. Gestor, acorda! Olha só que a nossa população é uma população carente, que precisa do gestor, precisa do prefeito, uma parceria séria, dinâmica, votada para a população. Meu amigo e minha amiga, presta atenção. Nós vamos ter essa eleição. Por favor, presta atenção. Tiago.
Brando, tem tempo ainda? Ou não? Chegou ao Acabou, final. então deixa. Acabou, o seu tempo foi bem na passagem. Tranquilo. Mas estamos chegando ao final aqui do Sabatina Live, eleições 2020, vocês terão, com certeza aí, terão a possibilidade de fazer as considerações finais, porque o nosso tempo também já chegou ao final aqui. Quero agradecer a todos por estar conosco, né, por participar da Sabatina Live Eleições 2020, e nesse momento quero aproveitar e pedir para o Alcides fazer as suas considerações finais. Pode ser, então vou passar a palavra ao Tiago Garcia, o candidato a vice-prefeito na chapa do Alcides Siqueira, né? Então, Tiago, por favor, 1 minuto e 30 para as suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer, primeiramente, ao Brando, professor Samuel Reis, Carlos Colle, que está ali filmando, obrigado. Quero agradecer ao Alcides por esse voto de confiança que você me deu, me sinto lisonjeado, e eu creio que nós poderemos fazer um excelente trabalho para a cidade de Jandira. Quero dizer para você aí que está me assistindo, que está nos assistindo, no nosso governo, nós iremos trabalhar para mudar a história de Jandira. É uma cidade que infelizmente parou no tempo. A nossa cidade de Jandira, além de já ter virado motivo de piada para cidades vizinhas, hoje é uma cidade atrasada. Nós iremos trabalhar junto com você, população. Seja criança, adolescente, jovem, adulto, e principalmente para você idoso que está aí esquecido, porque ninguém pensa em você. Nós iremos trabalhar também para o senhor e para a senhora que está nos assistindo. Agradeço ao espaço, agradeço também Jandira Plaza Shopping, a todos os canais de mídias que estão aqui reunidos. Creio que tudo isso é válido para tudo que está acontecendo. Jandira tem uma mudança, pode ser feita domingo, dia 15. O seu voto tem um poder de 4 anos, para o bem ou para o mal, para o bom ou para o ruim. Muito obrigado. Perfeito, então. Agora teremos as considerações finais do candidato a prefeito, Alcides Siqueira, ele que é do PDT. Alcides, 1 minuto e 30 para você. Brando, eu agradeço essa oportunidade, o professor Samuel, ao Colle também, que está aqui fazendo essa gravação. Olha, eu fiz um vídeo e prometi para a população que eu não ia fazer qualquer crítica para a esquerda ou para a direita. Mas, mediante essa questão da campanha, eu fui ficando numa situação muito difícil, muito ruim. E eu quero deixar aqui o meu repúdio para aquelas pessoas que chamam o Alcides de laranja do prefeito. O Alcides tem caráter, tem brio. Jamais eu me venderia para quem quer que seja. Eu sou candidato a prefeito. Está aqui o meu candidato e candidato da população, Tiago Garcia. Eu tenho 65 anos de idade. Eu tenho 2 filhos, 2 netos, uma bisneta. Eu tenho um casamento de 42 anos. Eu sou pertencente à Assembleia de Deus do Belém, sou um presbítero. Como que pode olhar para o Alcides e achar que o Alcides fez alguma composição? Não fiz nenhuma composição, tanto é que nós somos chapa pura, e também o Alcides não fez nenhum conchavo com nenhum partido e com ninguém, porque o meu compromisso, a minha, como é que fala? A minha resposta e a minha união é com você, jandirense. E eu peço agora, vote, certo? Vote em Alcides Siqueira para prefeito, meu número é 12, e o Tiago Garcia, vice. E mais uma vez eu agradeço e que Deus os abençoe. E fica aqui um forte abraço do Alcides. Perfeito, então, tivemos as considerações finais aí, um momento
de extrema desabafo, o extremo desabafo do Alcides Siqueira, Perfeito. né, sobre a questão aí da cena eleitoral de Jandira nesse momento de reta final. Bom, mais uma vez, quero agradecer você, amigo internauta, por estar presente aqui conosco na Sabatina Live Eleições 2020. E nesse momento, quero aproveitar e passar para vocês uma informação especial. A equipe de jornalismo do portal Jandira SP, também o Mídia Oeste News, agradece o apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro na Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, e também lotérica e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para a sua família, inclusive Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações no site jandiraplazashopping.com.br e nas redes sociais, você pode curtir e compartilhar nas redes sociais, @JandiraPlazaShopping. Obrigado, professor Samuel Reis, por estar presente aqui conosco, representando o portal Jandira, também ao Carlos Colli, representando o Mídia Oeste News. Eu, Brando Oliveira, jornalista e ativista cultural, agradeço a você, amigo internauta, que esteve conosco até agora, acompanhou todas as sabatinas, e é importante, levando para você informação, sempre com ética e credibilidade. Obrigado a todos, boa noite.